Hoje eu quero falar com você que tem um cachorro, um gato na sua casa, que tem dermatite atópica. Você tem um cachorrinho, um gato na sua casa que tem dermatite atópica? Conhece alguém que tenha? Que você já tentou de tudo para aliviar a coceira, a vermelhidão do seu pet? Mudou a ração, usou vários shampoos especiais, shampoos manipulados, shampoos para pele seborreica, pele seca, passou pomada, mudou ração, deu vários remédios, mas nada resolve a dermatite definitivamente no seu pet. Ela sempre acaba voltando de alguma forma, ou às vezes você até usa determinado tratamento de forma contínua, você não parou o tratamento, mas mesmo assim o sintoma sempre volta, seu pet nunca fica 100%. Coloca aqui se você está passando por isso nesse momento, se você conhece alguém que esteja passando por isso nesse momento. Deixa aqui nos comentários. E se eu te dissesse que esse problema da dermatite atópica, esse problema de pele nos animais, nem sempre está só na pele? E o que isso quer dizer? Hoje eu vou te mostrar aqui nessa live um outro olhar sobre a dermatite atópica nos animais, especificamente nos cães, que é muito mais comum do que nos gatos, e que talvez nunca ninguém tenha te contado, te explicado dessa forma. Então, se você tem um pet que esteja passando por isso, fica aqui comigo, que essa live é para você. Como que a gente vai começar esse assunto? Quando a gente fala de emoções, de traumas, de ambiente e até o estado energético do tutor, do próprio tutor do pet, seja você ou a outra pessoa que mora na sua casa, que conviva com o pet, tudo isso pode estar relacionado, diretamente ligado à saúde de pele do seu pet. Você já parou para pensar nisso? Em algum momento você já refletiu que todos esses sinais podem refletir de alguma forma na pele do seu pet? E principalmente, como que você pode ajudar o seu animal a se curar de dentro para fora? Como que você pode enxergar se essa dermatite atópica que ele tem é algo definitivo, é algo ali genético dele ou não? Como que você pode ajudar o seu pet com uma técnica natural, de forma acessível, usando o mínimo possível de medicações alopáticas, que por mais que não seja ali um corticoide, uma medicação mais agressiva, mesmo assim, usar qualquer medicação alopática ao longo da vida, seja em nós humanos, seja nos animais, a gente sabe que acaba trazendo problemas ao longo da vida, né? Então, quanto menos medicações alopáticas você puder utilizar no seu pet, melhor. E como você vai fazer isso de uma forma mais natural? É isso que você vai entender aqui nessa nossa live de hoje, tá? Para você promover essa transformação na vida dos seus pets. Então, se você tem um animal aí que sofre com coceira recorrente, vermelhidão na pele, lesões na pele que nunca ficam cicatrizadas ali 100%, queda excessiva de pelo, essa live é para você. E antes da gente começar a se aprofundar aqui no nosso assunto, deixa eu me apresentar, se você está chegando aqui agora. Meu nome é Daisy, eu sou radiestesista pet, e nesse perfil, nesse canal, eu ensino qualquer pessoa a tratar os seus próprios pets através da radiestesia, começando do zero. Então, se você tem o intuito de tratar o seu próprio pet da sua casa, de uma forma mais natural, de uma forma não invasiva, ou tratar outros animais, animais da família, animais dos amigos, dos vizinhos, ou inclusive trabalhar com animais de uma forma não invasiva, de uma forma natural, sejam animais presencialmente, seja um atendimento à distância. Tudo isso é capaz através da radiestesia pet, método esse que eu criei e que hoje nós já temos centenas de alunos na nossa comunidade de radiestesistas pets que estão constantemente trazendo inúmeros resultados para os seus próprios animais, começando
do zero, sejam animais ansiosos, animais com medo excessivo, animais com problemas de pele, animais com qualquer problema de saúde ou comportamental. Você consegue tratar através da radiestesia, começando do zero. Inclusive tem um filhotinho aqui, vizinho meu, que tá latindo pra caramba, e deve estar, acho que chegou recentemente na casa, porque eu nunca tinha escutado. Então coloca aqui se você já é aluno do método, coloca de qual turma que você faz parte. Se você ainda não é aluno ou aluna, coloca aqui de onde você está falando, de qual cidade, de qual país. E sejam todos muito bem-vindos a essa live, que é para quem está cansado de ver o pet sofrendo, usando remédios, muitas vezes até com excesso, né, em excesso, que até aliviam por um tempo, na maioria dos casos, mas o problema, infelizmente, acaba voltando. Então coloca aqui nos comentários se você já passou por isso com o seu pet, ou se você conhece alguém que esteja passando por esse problema nesse momento. E pra gente começar a nossa live, o que é dermatite atópica? De repente você tá aqui na live comigo, tem um animal que se coça para mais, que se lambe para mais, que tem qualquer que seja o problema ali, o sintoma no problema de pele, e você nunca tenha ouvido falar em dermatite atópica. E por que ela preocupa tanto os tutores? Por que ela causa tantos malefícios aos animais? Te explicando aqui de uma forma bem simples, se você quiser pesquisar na internet, você vai se aprofundar nesse assunto, mas te explicando de uma forma simples, a dermatite atópica ela é uma doença inflamatória de pele, é uma doença crônica, tá? Que geralmente é associada a alergias, a coceiras intensas, a feridas, a vermelhidão. E o mais difícil dessa doença é que ela não tem cura definitiva. Ela não tem cura, mas é uma doença que você consegue promover ali um controle para o animal, para que ele tenha mais qualidade de vida, para que ele tenha mais bem-estar, para que ele não fique se mordendo, se lambendo, se coçando 100% do dia, para que ele não sofra com essa doença. Então você consegue controlar, mas você não consegue curar, porque é um defeito ali na barreira cutânea do pet. É uma doença crônica mesmo, genética, e que não tem cura, mas tem controle. Tá? E muitas vezes, os animais que são efetivamente diagnosticados com a dermatite atópica, eles precisam sim tomar uma medicação de acordo com a necessidade de cada pet para o resto da vida. Muitas vezes, para que ele possa controlar essa doença, perdão. Assim como nós humanos, muitas vezes, tem pessoas que têm ali uma hipertensão, pessoas que têm algum problema crônico de saúde, seja ele qual for, tem diabetes, e você precisa tomar determinada medicação pelo resto da vida para fazer o controle daquela situação. Da mesma forma, né, fazendo uma analogia para que você entenda melhor, da mesma forma acontece com a dermatite atópica para os animais. Então, é uma doença que não tem cura, mas ela tem controle, tá? Essa é a primeira coisa que você precisa saber, para que você possa fazer ali um acompanhamento, um tratamento e promover esse controle da dermatite atópica para o seu pet. E quem é tutor, só quem é tutor, na verdade, que passa por essa situação, que é uma situação muito difícil, muito dolorosa, né? A gente sofre, a gente fica agoniada, angustiada. Só quem é tutor sabe que ver o seu pet sofrendo com coceira, usando colar, aquele colar elisabetano, né? Que você fica ali, o pet fica o dia inteiro com aquele colar, ele tenta se coçar e não consegue, ele sofre porque ele não está conseguindo coçar. Só que você não pode deixar ele sem colar, senão ele acaba se machucando, tomando uma medicação forte. Tudo isso a gente sabe que é de cortar o coração. A gente não quer que o pet viva uma vida desse jeito. Você quer um pet feliz, você quer um pet saudável, você quer um pet que esteja bem, que transpareça felicidade. E não um pet que já tem uma vida curta. Os animais geralmente vivem ali a média de seus 10, 15 anos, quando chega muito bem aos 20 é raro. Então eles já têm uma vida curta. Então o mínimo que a gente quer proporcionar a eles é que
essa vida, ainda que curta, né, comparada à nossa, que seja uma vida saudável, que seja uma vida feliz, que eles vivam em harmonia, né? E por que isso acontece muitas vezes no animal? As pessoas falam assim, poxa, mas eu cuido tão bem do meu cachorro, eu comprei o meu cachorro com pedigree e ele veio com essa dermatite atópica, eu só dou ração super premium, eu só dou comida natural, seja qual for o cuidado que você tenha. A dermatite atópica, ela não é uma escolha. Muitas vezes o pet filhote já é diagnosticado com uma dermatite atópica. Outras vezes ele pode desencadear esse sintoma da dermatite atópica depois de adulto. Aí você fala assim, poxa, mas eu sempre usei a mesma ração e ele nunca teve alergia. Poxa, mas eu sempre usei o mesmo shampoo. E por que agora esse problema depois de 5, 6, 7, 8, 10 anos de idade? Isso não tem como você controlar. O que não depende do seu controle, você não consegue manipular. O que você pode fazer é procurar soluções para controlar aquela dermatite atópica. E o pior disso tudo, o pior dessa situação de quem passa por isso com pet, é que sabe que muitas vezes nem um remédio específico para dermatite atópica que deveria controlar aquela situação, nem esse remédio às vezes funciona. Só quem já teve, assim como eu, só quem já teve um cachorro, um gato, um animal em casa com dermatite atópica e sabe os custos, primeiro, os custos das medicações que são altíssimas. Às vezes você tem que dar ali uma ciclosporina para o animal de uso contínuo. Você tem que dar um Apoquel para o animal. Você tem que dar um Zenrelia, que é até uma medicação mais moderna. Você tem que fazer aplicações injetáveis de Cytopoint, que é uma medicação específica para a dermatite atópica. E a gente sabe que o custo dessas medicações são muito caras. E quando você faz a aplicação, porque o veterinário diagnosticou ali no seu pet que ele tem uma dermatite atópica, e nem essa medicação que era para controlar essa dermatite não funciona. Quem aqui já passou por isso? Qual remédio desses que você já utilizou e mesmo assim não funcionou como deveria no seu pet? E aí que tá, é agora que a gente vai começar a se aprofundar na nossa live, porque o que acontece? Muitas vezes a pele do animal, aquele problema que ele está te demonstrando ali, né, em forma de alergia, de dermatite atópica, a pele dele às vezes está tentando te mostrar algo muito mais profundo. Que na verdade, na maioria dos casos, veja bem, na maioria dos casos de diagnóstico de dermatite atópica, o seu pet não tem dermatite atópica. E agora? Agora a gente vai começar a levantar polêmica nessa live aqui. Se tiver veterinário na live, já vai começar a se manifestar. E coloquem aqui também a opinião de vocês. Vamos discutir esse assunto, que é um assunto muito interessante e que afeta cada vez mais animais na nossa vida, né, no dia a dia da nossa vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que às vezes, mesmo que o veterinário tenha dito para você que o seu pet tem dermatite atópica, por que às vezes não é a dermatite atópica? Por que eu quero levantar essa pulguinha atrás da sua orelha? Antes de qualquer coisa, eu preciso ser muito honesta com você, tutor, que não é médico veterinário, que está aqui me assistindo, tá com o seu pet, de repente você tá com um pet aí na sua casa que tá passando por isso. Você tá com um pet que tá com feridas na pele, tá com lesões, que não para de se comer, literalmente, ele não para de se morder, ele não para de se lamber o dia inteiro, de se coçar, chega a fazer ferida. E você já não sabe mais o que fazer. É desesperador, eu sei disso.
Eu já passei por isso um dia. Só que o que eu quero te alertar, te orientar, é que existem veterinários e veterinários. O que isso quer dizer? Existem veterinários, na grande maioria, que não são dermatologistas, não são especializados em dermatologia veterinária, que você leva ali, passa por consulta, leve em 1, leve em 2, leve em 10 veterinários diferentes, que na grande maioria não são especializados em dermatologia, são veterinários clínicos e tá tudo bem. Eles estudaram para ter aquela base de conhecimento. Só que o que acontece? Para um veterinário dermatologista que se especializou em dermatologia, já tem muitos obstáculos para que ele possa efetivamente, com certeza, diagnosticar uma dermatite atópica. Você imagina o veterinário que não tem essa especialidade, que ele está fazendo ali meio de forma empírica, ele faz até um teste, usa uma medicação e ele não consegue chegar num diagnóstico. E aí, infelizmente, muitos veterinários acabam dando um diagnóstico de dermatite atópica para o seu pet, que ele não fez tudo o que deveria ser feito para que ele chegasse naquele diagnóstico. Ele te antecipa, ele encurta o caminho da consulta, do tratamento dele, porque de repente, por falta de conhecimento na especialidade, ele já não sabe mais o que fazer, ainda que ele tenha a melhor das intenções em te ajudar. Ainda que ele tenha, assim como você, vontade que seu pet fique bem. Mas ele não tem um conhecimento aprofundado para fazer aquele diagnóstico de dermatite atópica, que é muito específico, que inclusive os veterinários que são especializados em dermatologia têm muitos desafios para chegarem naquele diagnóstico. Então, quando eu falo que existem veterinários e veterinários, tome cuidado. Não se prendam num diagnóstico de dermatite atópica no primeiro veterinário que disse isso do seu pet. Por que eu tô te falando isso, tá? Existem vários exames de pele para que o veterinário possa fazer as exclusões necessárias e ter e fechar um diagnóstico de dermatite atópica. O veterinário apenas te fazendo perguntas, uma anamnese, né, na consulta, examinando o pet, ele não vai só nessa fase de examinar o pet, que é o básico, ele não vai conseguir fechar um diagnóstico de dermatite atópica. Ele pode até acertar, mas foi mais um chute do que evidência. Antes de qualquer coisa, o veterinário, ele geralmente, tá? Os dermatologistas, os especializados em dermatologia veterinária, geralmente, eles fazem alguns exames específicos de pele para verificar o que o pet tem, para verificar se existe algo além na pele dele que não foi visto a olho nu. De repente, o pet tem uma dermatite ali na pele dele, tá com problema de pele, tá com queda de pelo, tá com vermelhidão, seja o que for, porque ele tá com uma bactéria ali, né, tá sendo, aquela infecção na pele dele tá sendo gerada secundariamente por conta de uma bactéria específica que tá na pele. Às vezes ele tá com fungo na pele, às vezes ele tá com pulga e o tutor não enxergou. Às vezes o cachorro, o gato, mora em apartamento. E aí você fala assim, nossa, mas eu não saio com ele de casa. É impossível ele pegar pulga. Mentira! Não existe essa exclusão. Às vezes você traz no seu sapato para casa uma pulga, sem querer, sem perceber. Às vezes você tem um vizinho de porta que tem um animal que esteja com pulga e você não sabe. E aquela pulga de uma certa forma chegou no seu apartamento. São várias as possibilidades que a gente não para analisar com profundidade essas possibilidades. E
E tudo bem, você não tem como saber todos os fatores. Mas o que eu quero te dizer é que antes de fechar um diagnóstico veterinário, antes do veterinário te afirmar que o pet tem dermatite atópica, existem coisas antes a serem feitas, existem exames a serem feitos para que ele realmente chegue com convicção naquele diagnóstico. Então toma cuidado para você não se apegar no primeiro diagnóstico de dermatite atópica que você teve do seu pet, sem ter uma confirmação com evidências, que fez vários exames. Ele fez exame de bactéria, ele fez exame de fungo, ele fez teste alérgico, para saber se de repente ele tem uma alergia alimentar, uma alergia ambiental. De repente ele tem alergia à grama, de repente ele tem alergia à poeira doméstica, de repente ele tem uma alergia alimentar. E ele está ali tomando uma medicação para dermatite atópica que não tem necessidade. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero te mostrar aqui nessa live hoje. Que nem tudo que a gente acha que é dermatite atópica realmente é. Nem tudo. Nem todo diagnóstico deve ser conduzido uma vida inteira do animal tomando remédio, a vida inteira para uma dermatite atópica, que às vezes não é. Ah, Deise, mas o meu pet toma a medicação e funciona. Então ele tem a dermatite atópica. Realmente, se ele faz um uso específico de uma medicação para dermatite atópica, uma medicação alopática, e ele está 100% controlado, fez exames, está tudo certinho, ele tem a dermatite atópica e você vai continuar usando a medicação para controle, vai fazer acompanhamento. Mas e quando, o problema aqui é outro, e quando você dá a medicação e não funciona, ou quando ela para de funcionar? Ela funcionou por um tempo, e aí ela parou de funcionar. E aí você leva no veterinário, ele faz exames, o exame não dá nada. Ele muda a medicação, não adianta. É aí que vem o problema. Então, nesse caso, o que a pele quer dizer, o que a pele quer te mostrar, o que essa coceira, esse sintoma que o animal está apresentando quer te mostrar, se não é uma dermatite atópica efetivamente. É aí que entra o nosso método, a radiestesia PET. Porque através desse método a gente consegue olhar o animal como um ser energético, emocional e sensível a tudo, ao ambiente, a nossa relação, a relação pet-tutor. A pele do animal é o limite entre o animal e o mundo externo. Ela manifesta muita coisa que o animal está sentindo, que o animal está passando, que o animal está de repente tendo algum outro problema interno que você não sabe o que ele tem ainda, e aí aquele problema interno está sendo manifestado na pele dele, e você achando que é só um problema de pele. Antes fosse, muitas vezes. E quando você faz um exame mais aprofundado, você descobre N fatores. Você descobre um câncer no pet, você descobre tumores específicos, você descobre problema digestivo no seu pet, você descobre problema de autoimune no seu pet, e vários outros problemas podem refletir na pele do pet. E aí você vai ver que o buraco é muito mais embaixo, não é só a questão da pele, não é só o que você enxerga, vai muito mais além. Então, pelo fato da pele do animal ser esse limite, né, entre o animal e o mundo externo, que influencia tudo ao redor dele, quando essa pele inflama, ela coça, ela fere, muitas vezes é porque o animal, a pele do animal está tentando justamente eliminar uma sobrecarga que ele não consegue verbalizar, ele não consegue pôr para fora, ele não consegue te falar o que ele está sentindo. Podem ser emoções do tutor que o animal está absorvendo. Ele está fazendo um espelhamento ali de repente com você, que você nem sonha. Você está passando por um momento de ansiedade, um momento de tristeza, você perdeu o emprego, você está
se separando da sua esposa, do seu marido, você está com um problema com seu filho, você está com um problema com seu neto, seja qual for o problema, um momento de tensão que você esteja passando, talvez este momento que você não parou para perceber, para se autoanalisar, o seu pet esteja refletindo e fazendo esse espelhamento emocional, pode refletir na pele dele. Estresse dentro de casa, brigas, sejam entre animais, seja entre pessoas, traumas, ansiedade de separação. Às vezes você adotou o seu pet e aí você para pra pensar assim, poxa, mas eu trato tão bem ele, legal, eu adotei, eu peguei ele na rua, eu peguei ele na ONG, eu resgatei ele no meio de uma praça, seja qual for a forma como ele chegou na sua vida, você resgatou, mas você não sabe, ainda que você trate o seu pet como um rei, daquela data pra cá, mas você não sabe o que ele passou antes disso, você não sabe os traumas que ele tem, que ele pode ter. De repente ele passou a ser um pet ansioso, que você sai de casa, você não pode viajar e deixar ele com alguém, que o pet para de comer. Você não pode viajar e deixar ele numa creche para animais, que ele vai surtar na creche. Você sai para trabalhar, fica um tempo a mais fora de casa, você chega, tem pet que destrói a casa, que come móveis, destrói o sofá, destrói a cama. Tem pet que vai ficar agressivo com outros animais em casa. Tem pet que vai se lamber sem parar, vai se coçar sem motivo. E quando você chega, aquilo tudo melhora. Quando você chama atenção, ele quer atenção, ele está ansioso. Então veja que são várias formas do corpo do animal manifestar isso que ele está sentindo, isso que ele está passando. Então, através da radiestesia PET, você consegue enxergar o que o laudo veterinário não conseguiu ver no exame. Você consegue entender o que o pet está sentindo, porque vai muito além da questão física. Porque aquele problema de pele que ele tem, muitas vezes, é só um reflexo da sua casa, dos seus sentimentos, dos seus comportamentos que ele está refletindo. E tudo isso está fazendo ele um pet ansioso, um pet traumatizado, um pet que está manifestando todos esses sentimentos através da pele dele e que aí realmente não vai ter remédio que dê conta. Ou você vai ter que entupir o seu pet de medicações e isso vai gerar outras consequências com o passar dos anos. Ou você vai ter que tratar a causa raiz. Você vai ter que tratar energeticamente o que está causando esse problema no seu pet. Senão não vai ter como você reverter isso. E como a radiestesia, ela atua nesse processo. Você aplicando a radiestesia no seu pet, você vai conseguir identificar com precisão se ele está com algum chakra em desequilíbrio. Que os chakras são os pontos energéticos que são distribuídos pelo corpo do pet e eles têm 8 principais chakras que refletem em várias situações, tanto físicas quanto comportamentais dos animais. Você vai conseguir identificar, através da radiestesia, se o seu pet está com alguma sobrecarga emocional, se ele está passando por algum trauma, se ele já passou por algum trauma que está refletindo agora na vida dele. Você vai conseguir identificar se tem algum cordão energético ligado ali entre o antigo tutor do seu pet, por exemplo, e ele, que está influenciando na vida dele. Você consegue identificar se a causa disso tudo, desse problema, dessa dermatite que o seu pet tem, é emocional, se é ambiental, se está na casa, algum desequilíbrio na casa, se é espiritual, se é física. Você vai conseguir identificar. Como eu te falei, às vezes foi uma pulga que picou seu pet, você não sabe, mas você fazendo análise, você consegue chegar ali na investigação energética que foi a pulga que causou
aquela alergia à picada de pulga que seu pet tem e você nem sonhava que tinha pulga aí na sua casa. Às vezes é algo simples que você consegue identificar numa análise. Você consegue identificar se o pet está refletindo algum desequilíbrio seu ou de outro tutor, fazendo esse espelhamento animal. E o melhor de tudo, você consegue fazer isso à distância, se for o caso. Se o seu pet não estiver com você, por exemplo, ou se você quiser ajudar o pet de uma outra pessoa que mora em outro estado, outro país, você consegue ajudar de forma não invasiva, de forma totalmente acessível, no conforto da sua casa. Por exemplo, no caso de um pet com dermatite, que é o assunto que a gente está falando aqui hoje, você vai utilizar o pêndulo, é que eu não estou com nenhum pêndulo aqui perto de mim agora, mas você vai utilizar um pêndulo para você analisar, com a ajuda do pêndulo, você vai ter ali o direcionamento, para ver se o pet de repente está com uma alergia alimentar. Se ele tiver, você vai identificar a quais alimentos ele tem alergia e vai eliminar. Você vai identificar se ele está com ansiedade por conta do tutor, se é relacionado ao ambiente que vocês vivem. E talvez você tenha algumas dúvidas nesse processo que são dúvidas comuns. Talvez você tenha essas dúvidas agora, aqui durante a live. De repente você me fala assim: ah, Deise, mas o meu pet já toma remédio para dermatite atópica. Ele não precisa de outra coisa. Vou te falar uma coisa, a radiestesia, ela não substitui o tratamento veterinário, tá? Que fique bem claro e registrado aqui nessa live. Ela não substitui o tratamento veterinário, mas ela complementa. E em muitos casos de dermatite atópica, ela ajuda a reduzir o uso contínuo de remédio alopático, no caso. Porque a gente consegue tratar essa causa oculta, que vai além do sintoma físico. Às vezes o seu pet tem uma dermatite atópica diagnosticada ali pelo veterinário, da forma correta, com exames, tudo direitinho, porque não existe um exame que identifique a dermatite atópica. Na verdade, é uma engenharia reversa. Os veterinários, eles excluem as outras possibilidades para chegar no diagnóstico de dermatite atópica. Mas, quando você consegue entender se existem outros fatores relacionados àquela coceira do animal, como ansiedade, estresse, medo excessivo, insegurança, traumas que ele já passou, e você trata tudo isso de forma energética, você consegue reduzir absurdamente as medicações alopáticas com o passar do tempo. Tem muitos casos que a gente consegue resolver, né, controlar essa dermatite do pet, porque, na verdade, o que o tutor acreditava fielmente que era uma dermatite atópica que não foi diagnosticada da melhor forma, que os remédios já não estavam funcionando mais, na verdade, não era dermatite atópica. Às vezes era uma ansiedade ali instalada no campo energético do pet que fazia ele se lamber absurdamente. E por isso que aquele monte de remédio para dermatite atópica não estava funcionando. Entendeu a diferença? E aí você me fala: ah, Deise, tá legal, entendi, tá fazendo sentido até aqui. Aliás, se tiver fazendo sentido para você até aqui, eu vou pedir para você deixar o seu like, curte aqui essa live, se inscreve aqui no canal, né? Compartilha com pessoas que você lembrou aqui durante essa live que tem um pet ali que se coça, tem um pet que tem a dermatite atópica, tem um pet que tem algum problema de pele, compartilha. Ou mesmo as pessoas que não têm um pet com problema de pele, mas tem animais em casa. É uma informação muito relevante para a pessoa ter o conhecimento. Porque se um dia um pet dela começar a se coçar, ela levar ao veterinário e nada adiantar, essa pulguinha atrás da orelha dela já vai estar levantada ali, já vai estar sinalizando que pode ser além do sintoma físico. Então compartilha essa live, pensa em 5 pessoas
que tenham animais e compartilhe essa live, que você vai ajudar muitos animais também, tá? Então, continuando aqui, de repente você tem essa outra dúvida, Deise, mas será que isso funciona? Será que a radiestesia vai resolver o problema de dermatite atópica do meu pet? É uma dúvida muito comum. A energia não precisa ser vista para ela ser real, tá? Essa é a primeira coisa, porque muitos tutores relatam melhoras significativas no comportamento, na saúde e na pele dos animais, porque quando o campo energético do pet fica organizado, o corpo dele responde. Você vai começar a perceber melhoras sutis no começo. Um pet que se coçava o dia inteiro começa a ficar mais tranquilo, ele começa a se lamber menos. Um pet que ficava mega ansioso, agitado, quando você chegava em casa já não fica tão ansioso. Então você vai começar a perceber detalhes sutis. E ao longo do tempo, com o passar dos dias, com o passar dos tratamentos energéticos, você vai ver o seu pet cada vez mais melhor. Outra dúvida que você possa ter: e se eu não souber aplicar, se eu não conseguir aplicar radiestesia? De antemão, eu já te digo aqui, se você não é aluno do método ainda, mais de 90% dos alunos do método Radiestesia Pet começaram do zero, sem conhecer a radiestesia, sem saber o que era um pêndulo, sem saber o que era um gráfico radiestésico. E hoje eles tratam os seus próprios animais, têm resultados incríveis e muitos deles começaram a atender profissionalmente. De tanta gratidão, de tanto benefício que eles enxergaram, que eles enxergaram aplicando nos animais de outras pessoas. Você começa a ajudar o animal, o seu próprio animal, antes de qualquer coisa. A maioria dos alunos começam para ajudar os seus próprios animais. Naturalmente, você vai ajudar o animal do seu vizinho, da sua amiga, do seu irmão, do seu filho. E quando você começa a ter vários resultados positivos, essas pessoas vão querer também te indicar para outras pessoas. E aí surge o desejo, a vontade de ajudar cada vez mais animais. E quando você menos esperar, você pode estar atendendo profissionalmente, você já vai estar segura para isso. Então aqui eu ensino qualquer pessoa a aplicar com segurança no próprio animal a radiestesia, começando do zero. Você não precisa ser veterinária, você não precisa ser terapeuta holística previamente, você não precisa ser radiestesista de humanos, basta você querer começar. Ai, Deise, eu gostei, me identifiquei, quero tratar meu pet de forma natural, quero tratar em casa, no meu ritmo, no meu tempo. Esse é o momento, sabe por quê? Porque nós estamos com a única oportunidade do ano, isso não vai se repetir nas próximas turmas. Quem já é aluno aqui sabe que eu tô falando é real. Essa é a única oportunidade do ano de você adquirir o nosso método com acesso vitalício. Esse acesso vitalício, você vai poder assistir um método pelo resto da vida. Você vai ter acesso ao curso Radiestesia Pet por toda a vida. Você vai ter o seu acesso lá garantido, para você assistir quando quiser, quantas vezes quiser. Quando tiver qualquer atualização dentro desses cursos que a gente está oferecendo no nosso combo vitalício, você vai ter acesso a essas atualizações. Então, se você sente que o seu pet está pedindo socorro, literalmente, né, pela pele dele, tá mal, ou, Deise, eu tô com um pet maravilhoso, meu pet está bem, não tem nada, graças a Deus, amém, que continue assim. Mas você já pode se antecipar na saúde dele, cuidando dele agora. Não espere ele ficar doente, não espere ele ficar numa emergência, não espere ele começar a tomar um monte de remédio para você querer tomar uma providência no desespero. Seu pet está bem hoje? Maravilha! Comece a estudar no seu ritmo. Assiste uma aula hoje, uma aula amanhã, uma aula depois de amanhã. Vai devagarinho, vai anotando, vai entendendo o método, porque quando você quiser aplicar, se você precisar, ou mesmo
como prevenção, que é muito importante, você já pode, inclusive, começar agora harmonizando a sua casa, se harmonizando o seu pet, que às vezes o pet está super bem, você olha, ele está maravilhoso, fisicamente. Mas, às vezes, ali no pet que está bem, já pode ser que tenha algum desequilíbrio instalado que você já consegue se antecipar e equilibrar novamente, para evitar que esse desequilíbrio que você não enxerga hoje se torne um problema amanhã. Seja um problema físico, um problema comportamental. Então você consegue se antecipar, o que é melhor ainda, e no seu tempo. Então a gente está com as vagas abertas para o nosso combo vitalício do método Radiestesia Pet, que são vários cursos que você vai levar pelo preço de um, onde você vai aprender o passo a passo, detalhado, mastigado, para você identificar e tratar essas causas, né, com equilíbrio, essas causas energéticas com equilíbrio, com segurança, com muito amor, de forma não invasiva, sem estressar o seu pet. E, novamente, essa é a única oportunidade de você garantir o acesso vitalício, tá? Na próxima turma, que eu não sei quando vai ser, a gente não tem a data ainda, não vai ser acesso vitalício, não é. O acesso ao método sempre é de 1 ano. Você tem acesso de 1 ano, passou 1 ano, você tem a opção de fazer, de investir numa renovação ou não, ou simplesmente perder o acesso. Mas aqui você vai investir um valor único para você ter acesso para o resto da vida e com direito a todas as atualizações que o método tiver. Então, uma coisa muito importante, as matrículas elas vão se encerrar amanhã, nessa sexta-feira, dia 5 de dezembro. Então, dia 5 de dezembro vai ser o último dia para você tomar a sua decisão, para você melhorar a vida do seu pet de forma natural, de forma não invasiva. E depois de sexta-feira, a partir de sábado, você não vai conseguir mais fazer a sua matrícula, tá? Com esse combo vitalício que a gente está oferecendo, com vários cursos, vários presentes pelo preço de um. Tudo que você vai ter direito está detalhado no link que está aqui na legenda desse vídeo ou na nossa bio do Instagram. Tá? Se você quiser, se você não encontrar o link, comenta aqui, quero o link com o que eu vou ter no curso, que eu mando o link para você. Você vai ver detalhadamente tudo que você vai ter direito. Você pode pagar no cartão de crédito. Se você fizer o pagamento à vista, você tem desconto. Você pode pagar em 2 cartões que não precisam estar no seu nome, metade num valor, metade no outro. E cada cartão você pode parcelar até 12 vezes, se você quiser. Você pode pagar no Pix, à vista com desconto. Você pode pagar no boleto à vista com desconto. Você pode pagar metade do valor no cartão, outra metade no Pix. Você pode fazer no boleto parcelado, caso você não tenha limite no cartão, não queira utilizar o cartão. Então são várias as formas de pagamento para que você não fique de fora dessa turma de forma vitalícia. Eu não sei se na Black Friday do ano que vem a gente vai ter essa mesma oferta. Agora, o que eu tenho certeza, que eu posso te afirmar aqui, é que se a gente tiver, não vai ser mais com esse valor. Isso, eu te dou a minha palavra, não vai ser mais com esse valor. Se houver uma nova Black Friday lá em novembro de 2026, não vai ser com esse valor. Então, agarre essa oportunidade, que ela realmente é única. Se você deixar para fazer depois, eu vou ver, vou pensar na vida, você vai perder dinheiro, você vai perder tempo, que você já pode começar harmonizando seu pet agora, para evitar problemas futuros. Se você tiver qualquer dúvida que você queira tirar, esclarecer, e você não, de repente, não quer mandar aqui nos comentários, comenta aqui, quero tirar dúvidas, que eu mando para você o link do nosso suporte, a gente vai esclarecer qualquer dúvida que você tiver, tá? Você vai ter 15 dias de garantia para você conhecer o método por dentro, ver como que as aulas funcionam, começar a colocar em prática. E se em 15 dias, por qualquer que seja o motivo, você falar, não é pra mim, não serve, não é o que eu tava esperando, você entra em contato com o suporte, pede o seu dinheiro de volta e a gente estorna 100% do seu valor. Simples assim.
É para você ver que eu tenho confiança no método, que eu sei que você vai aprender, que eu sei que você vai gostar. E vai ser o melhor investimento para você, para o seu pet, que você vai fazer esse ano. E uma coisa muito especial, que além dos cursos, né, que você vai ter acesso de forma vitalícia, agora na próxima semana a gente já vai começar o nosso primeiro encontro ao vivo, que vai acontecer através da plataforma Zoom, com toda a turma de alunos vitalícios. Então, se você estiver fazendo a sua matrícula ou renovação nessa turma, que é a turma Palo Santo, a gente vai fazer encontros mensais a partir agora de dezembro. Então, todo mês vai ter uma aula ao vivo, com toda a turma. Toda a turma que tiver nessa turma de vitalícios, e a gente vai trazer convidados, a gente vai discutir casos, a gente vai tirar dúvidas. Então vai ser um encontro que eu tenho certeza que vai agregar muito para todo mundo que estiver ali buscando cuidar do pet através da radiestesia. E o primeiro encontro vai ser agora na semana que vem. Então por isso que a gente precisa encerrar as matrículas agora, sexta-feira, amanhã. E mais que isso, por isso que você precisa estar presente, fazer a sua matrícula, garantir a sua vaga de forma vitalícia, com esse entregável novo maravilhoso que a gente nunca fez. É a primeira vez que a gente vai começar a fazer essas aulas mensais, e esse é o momento de você tomar a decisão que o seu pet não pode tomar por você. Tá bom, pessoal? É uma condição única que não vai se repetir. Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui. E eu vou deixar o link também disponível para matrícula. Ou se você não achar o link, comenta que a gente dá um jeito de te enviar. Perfeito? Gratidão pela sua presença até aqui. E a gente se vê na próxima live. Ou melhor, eu quero te ver comigo lá dentro da próxima aula, ao vivo, com toda a turma do método Radiestesia Pet, no nosso primeiro encontro de abertura da nossa conexão pet, que serão os encontros ao vivo.